Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Nome do autor da história de hoje: João Anatalino, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Vou contar essa história nos mínimos detalhes. O toco de enchente é uma história da meia-noite. Um dia o Maroca, ele se cansou de carregar uma existência vazia, pesada, sem sentido, e ele resolveu dar uma riada no fardo. E fez isso da forma mais triste que ninguém poderia imaginar. Fez nas águas de um rio. O que ele fez? Simplesmente entrou na corrente densa, daquela água forte mesmo, pútrida do rio Tietê, e ali ele se deixou levar, como um toco de enchente carregado por uma enxurrada. Era um dia triste em que uma chuva forte e intermitente havia começado a cair nas primeiras horas da manhã e continuou assim até o começo da noite. Um daqueles dias em que as pessoas só saem à rua para cumprir compromissos que não podem ser adiados. Dias assim são aziagos por natureza. Parecem que nos tiram a motivação para viver. Inspiram sentimentos de desconforto e inquietude que a gente não sabe de onde vem. Só sabemos que dias assim incomodam. Talvez nós sejamos realmente, como dizem os filósofos, os espiritualistas, um espelho do próprio mundo. Quando ele se fecha por fora, nós nos fechamos por dentro. Se o sol não passa, as sombras cobrem a face da terra e o nosso espírito entra em zona cinzenta, onde o fluxo vital que nos impulsiona à ação parece sofrer uma espécie de drenagem. Então é possível imaginar que o Maroca estava sentindo naquele dia, sabe? Ele abriu a janela do quarto pela manhã, ficou olhando para a rua úmida, silenciosa e vazia. Não divisou ninguém no horizonte dos seus olhos. A rua parecia triste, hostil, cinzenta. Ele ficou lá, ficou olhando durante intermináveis minutos a paisagem inútil e constrangedora. Ninguém apareceu para dizer: "Oi, Maroca", um oi que fosse. Quem sabe se pelo menos um viva. "Ô, viva, Maroca!" Se pelo menos uma alma passasse por ali, naquele momento ele dissesse: "Ô, Maroca, bom dia!" Tudo pudesse mudar, tudo pudesse ser diferente. Mas não foi assim. Não, ninguém apareceu. Na verdade, parecia que o mundo havia acabado. Pelo menos era o que aparentava. Era uma solidão silenciosa, angustiante, que ele presenciava da sua própria janela. Há muito tempo que o Maroca já se sentia assim um morto-vivo, enterrado num túmulo de seu quarto, vendo o mundo através de uma vidraça embaçada. Ele não se lembrava da última vez que ele tinha saído de casa para fazer coisas diferentes do que ir ao banco, receber a pensão do INSS, passar depois no supermercado para comprar as coisas que ele precisava. Pais tinham morrido, irmãos todos casados, morando noutra cidade. Nenhum amigo ele tinha, também não tinha nenhuma mulher. Sozinho. Maroca era sozinho.
Ficou olhando a rua onde uma pequena enxurrada levava os trancos e barrancos, levava uma garrafa de plástico que teimava em enroscar-se num canto ou no outro, como que querendo resistir àquela torrente que tentava à força levá-la embora. Viu a vida daquele jeito, como se fosse um rio. E ele, o Maroca, ele se sentindo um toco de enchente, um toco que a torrente arrasta, mas que de maneira incidental se agarra aqui e ali, tentando lutar contra a força que a leva, buscando terra firme onde possa, quiçá, plantar raízes e até florescer. Afinal, ele era um toco, né? Um toco. Lembrou-se da sua infância. A infância foi feliz, segura, na pequena cidade onde nascera. Lá era só ir para a escola pela manhã, jogar futebol, no campinho de terra à tarde, à noite, brincar com os colegas, brincava de pique na rua, jogava taco, brincava de bandeirinha, garrafão, queimada. Sentia-se, naquele momento, uma árvore jovem, com raízes profundamente fincadas na terra, com brotos, com flores. Ele era uma árvore que enxurrada nenhuma seria capaz de arrancar dali. Nela poderia florescer, frutificar. Depois a família dele se mudou para essa cidade, onde ele vivia até agora. Era sim um lugar bem maior, onde ele demorou algum tempo para se adaptar, mas logo encontrou amigos e pôde continuar a acreditar num futuro promissor. Mas aí veio a tempestade, na forma daqueles desmaios. Desde criança isso acontecia, desmaios. Era uma coisa que vinha de repente. Ele estava bem brincando, andando ou fazendo alguma coisa e de súbito, pá, ele empacotava, simplesmente apagava. Seu pai o levou várias vezes ao médico e um deles diagnosticou: isso é labirintite, nada que merecesse assim uma preocupação maior. Era coisa que desaparecia com o tempo e com o adequado tratamento iria desaparecer. Mas com 15 anos, o Maroca, ele teve um apagão feio, sabe? Ele começou a espumar pela boca. Seus pais resolveram levá-lo a um especialista. Bom, aí o especialista fez vários exames com ele e o diagnóstico veio como um raio, de repente, desabando na cabeça dele, na cabeça de todos aqueles que o cercavam. E ele ficou completamente grogue com o diagnóstico. O especialista disse: olha, você sofre de epilepsia. Epilepsia. Para 15 anos, ele quase que não entendeu, embora tivesse entendido. Epilepsia, o especialista explicou, é uma doença que naqueles tempos era considerada incurável. Epilepsia é uma doença incurável. Você vai sempre ter esses desmaios, sempre. A notícia caiu na mente do Maroca como uma chuva forte, formando uma enxurrada que o arrancava da terra firme onde pensava estar plantado e o jogou na torrente da vida. Maroca, até ali, ele tinha uma excelente família. Pai e mãe amorosos, irmãos e irmãs compreensíveis, bons colegas no bairro. Por isso, de início, ele até que não sentiu tanto o peso da barra. Ele achou que ele poderia superar tudo. Mas logo se viu confrontado com o fato de que nunca ele seria uma pessoa normal. Mesmo que todo mundo lhe dissesse que um epilético não é necessariamente uma pessoa limitada. Mas aí ele se sentia castrado da possibilidade de uma vida normal. Ele sabia, por exemplo, que não poderia tirar uma carta de motorista. Não, epilético não dá, não pode, ser motorista não dá. Ele pensou, jamais conseguiria um emprego fixo. Trabalhar aqui na nossa empresa, epilético? Não pode, não dá. Sim, ainda que ele tentasse esconder, ele não passaria nos exames médicos. Ele não poderia trabalhar em profissões que demandassem determinadas aptidões físicas, porque as crises que ele sofria poriam em perigo a sua vida e a vida de outras pessoas eventualmente vinculadas a ele. Outra coisa, não ia dar para ele se casar. Quem se casa quer formar uma família. E ele não poderia ter filhos. Por quê? Porque os filhos poderiam herdar a sua doença. Ora, se isso não era limitação, então o que era? O que era limitação? O Maroca, ele foi sentindo aquela amargura toda. Quando lhe diziam que ele poderia viver uma vida normal, ele sabia que estavam mentindo para ele. Não dava.
ele não poderia nunca ser um sujeito normal. Nem o consolava o fato de saber que grandes vultos da história do país e do mundo sofreram dessa doença. Listavam-se, entre outros nomes, como o de Alexandre o Grande, o imperador, Caio Júlio César, Napoleão. Dom Pedro I tinha epilepsia. Lenin, os cientistas Alfred Nobel, que inclusive a partir do nome dele criou-se o Prêmio Nobel, e tantos outros. Escritores como Fyodor Dostoiévski, Gustave Flaubert, Machado de Assis, o pintor Van Gogh, o roqueiro Eric Clapton. O Eric Clapton teve epilepsia. O grande filósofo Sócrates. O Sócrates era epilético. E daí? Falaram pro Maroca, e daí? Eles eram eles. E ele era só o Maroca. Então ali naquela janela para o mundo, nenhum lenitivo ele encontrava nessa companhia de vultos mortos. Eram apenas nomes. Ele precisava mais que esses argumentos para recuperar confiança no futuro. Ele era epilético. Então a garrafa de plástico que ele tinha visto sendo arrastada pela enxurrada, aquela garrafa de plástico tinha se enroscado numa saliência da calçada. E ele ficou olhando para aquela garrafa de plástico e tentando adivinhar quanto tempo ela iria aguentar ali, quanto tempo ela se aguentaria ali enroscada. Até que veio uma onda mais forte da enxurrada e arrancou daquele refúgio. Quando ele viu aquilo, Maroca viu aquilo, seus pensamentos voaram até os dias da sua juventude. Chegara a ser um bom jogador de futebol. Ele era bom de bola, o Maroca. Ele poderia ter se tornado um jogador de futebol. Não deu por causa da epilepsia. Maroca fizera bons amigos naquela época, principalmente o Samuel e o Toninho. Samuel e Toninho. Com eles, o Maroca podia sair, passear pela cidade, conversar, jogar bilhar. Sabia que quando tivesse as convulsões, tanto Samuel quanto Toninho, eles iriam amparar o Maroca. Eles eram amigos nos quais o Maroca podia confiar. Se eu tiver alguma convulsão com o Samuel, não tem erro, ele cuida de mim. O Toninho, idem, eles vão me amparar, eles vão me levar para casa. Eles fariam o que fosse preciso. Então o Maroca com aqueles amigos, o Toninho e o Samuel e o Toninho, com ele ou com eles, o Maroca se sentia seguro. Mas aqueles foram os únicos e verdadeiros amigos que ele tivera. Só que o Samuel mudou de cidade. O Toninho se casou. E agora? E agora o Maroca se viu sozinho. Tentara fazer novos amigos e chegou mesmo a estabelecer alguns bons relacionamentos, mas essas amizades duravam tão pouco. Quando ele tinha as convulsões, todo mundo se assustava com aquele rapaz no chão, se contorcendo, espumando pela boca, como se ele estivesse recebendo um espírito maligno. E aí todos se afastavam dele e alguns tinham nojo, né? E o medo de pegar aquilo, medo que a baba dele transmitisse aquela doença. Não sobrou ninguém para sair com o Maroca. Ele foi ficando cada dia mais só, cada dia mais isolado. Sim, nos dias da sua juventude, o futebol fora um daqueles momentos em que ele se sentiu pelo menos partícipe de alguma coisa. Fazia parte de uma equipe, chegou a ser um bom zagueiro, comemorou inclusive um título de campeão vaziano. Maroca, você é bom de bola, rapaz, zagueirão seguro tá aqui. Foi talvez aquele o seu momento de maior resistência. Foi talvez o seu momento de maior resistência como toco de enchente na corrente da vida. Pois naquele momento em que gritava, é campeão, Maroca, é campeão, ele sentia que podia sim levar uma vida normal e até criar raízes, florescer, frutificar, como seus colegas de time de futebol. Foi uma época em que ele se sentiu confiante o suficiente até para arranjar uma namorada. Caramba, uma namorada. A única mulher da sua vida era a filha do seu Zé Duarte, o dono do armazém onde ele arrumara o primeiro e único emprego que ele teve. Ele estava com 22 anos. Não contou nada, não falou nada para ninguém do armazém, não falou nada nem para o patrão, que era o pai da menina, e nem para ela, quer dizer, muito menos para ela, que ele tinha epilepsia.
ele achou que ele pudesse esconder. Ele tinha 22 anos. Ele achou que ele pudesse esconder aquilo. E tudo ia bem, ele estava feliz, ele estava orgulhoso, ele tinha namorado, ele ganhava o seu próprio dinheiro, sentia-se útil ajudando nas despesas da família, estava trabalhando, namorando a filha do patrão, ele sentia-se uma pessoa normal. Deu sorte, um ano ele deu sorte. Vocês acreditam que durante um ano ele não teve nenhuma convulsão na presença deles? Teve até convulsão, mas não no armazém. Não que eles vissem, ele não mentira para eles, não tinha dito, eu não tenho epilepsia, não foi isso. Apenas ele ocultou, ele apenas deixou de falar assim, eu sou epilético, isso ele não disse, entendeu? Mas não era uma mentira. E quando aconteceu o que ele mais temia, ele teve uma crise em pleno armazém. Caramba, depois de um ano, num armazém, na frente do patrão, na frente da namorada. Foi aquele ataque epilético terrível, ele se contorceu no chão, a boca espumou. Nossa, foi um Deus nos acuda. Chamaram até a polícia, não entendiam o que estava acontecendo com ele. Não deu outra. Maroca perdeu o emprego e perdeu a namorada. Perdeu as duas coisas mais importantes naquele momento para ele: emprego e a namorada. E nunca mais ele conseguiu arrumar nenhuma coisa e nem outra, nem emprego e nem namorada. Enquanto seu pai e sua mãe eram vivos, o Maroca resistiu, mas ela morrera cerca de 3 anos antes e seu pai a seguir uns 2 anos depois. Seus irmãos e irmãs estavam, como eu já falei, todos casados, morando noutras cidades. E pelo que sentira em várias oportunidades que passou algum tempo com eles, os irmãos, eles não queriam assim estar perto do Maroca, não. Preferiam longe, sabe? Eles não queriam assistir aquelas convulsões do irmão. Era melhor que não vissem, sabe? Meu irmão tem convulsão, eu prefiro nem ver, sabe? Eu prefiro nem estar perto. Como se fosse uma defesa dizer isso. Eu não quero nem ver, eu não quero nem estar perto. Eu não posso, sabe? Eu me sinto mal. Se eu vir, eu me sinto mal. Então o Maroca ficou sozinho no quarto, sozinho em casa, sozinho no mundo, 40 anos, sem nenhum trabalho para fazer, 40 anos, nenhum lugar para ir, 40 anos e nenhum amigo para conversar, 40 anos e não havia sequer se deitado uma única vez com uma mulher. E o medo de transar e ter a convulsão. Quer saber? O Maroca era mesmo um toco de enchente, sem nenhum lugar mais para enroscar. Foi então que ele saiu para a rua úmida, silenciosa e vazia. Desenroscou a garrafa de plástico da saliência onde ele havia se abrigado e acompanhou sua trajetória pela torrente de água que descia pela rua abaixo. A garrafa, desembocou em outra que descia por outra rua e tornou-se uma torrente cada vez mais grossa, mais forte, e a garrafa começou a rolar mais depressa. Logo ela caiu em outra torrente, em outra rua mais abaixo e por fim a garrafa mergulhou num canal de um pequeno córrego. Ele seguiu a corrente do córrego até onde ele terminava, no leito viscoso e denso do Rio Tietê. Sem perder de vista a garrafa, o Maroca ele entrou no rio e deixou-se levar. Não me importava mais agora onde iria ser o próximo enrosco. Ele sabia que onde o seu corpo enroscasse, aquela seria a sua última e definitiva parada. Foi assim que o Maroca se deitou na água, no início boiando, e a água do rio o arrastou, como se ele fosse um toco de árvore. O Maroca foi arrastado, foi embora. O Maroca não resistiu, como era previsto, se afogou. O Maroca morreu. Mas há quem diga que naquele determinado sítio que fica no município de Barra Bonita, onde passa o Tietê, de vez em quando, quem fica ali na beira do rio vê um homem que vem vindo na flor da água. Aí aquele homem para na barranca do rio, e quando você corre para ver quem é o homem, que homem é aquele, arrastado pela água, quando você chega perto, o homem se transforma num toco. Um toco. Será que é o Maroca? Curioso eu fiquei quando me disseram a respeito disso.
pedi pro dono desse sítio, quase uma fazenda em Barra Bonita. Como eu tinha conhecido o Maroca e sabia do seu triste fim, eu queria ver aquilo. Se era verdade, queria ver com os meus próprios olhos. Fiquei hospedado lá. Cheguei numa quinta-feira, era lua cheia. Na quinta eu não vi nada, mas foi na sexta. Na sexta, por volta de umas 9:30 da noite, eu já estava lá de plantão. Levei lanterna, levei tudo, porque a aparição podia ser de noite. Só que a lanterna foi desnecessária. A lua cheia clareava tudo, deixava a água do rio Tietê clara. Pois não é que naquela sexta-feira eu vejo assim um homem que vem sendo arrastado pela água do rio. Eu fiquei de pé, olhei quando aquele homem vem e se enrosca naquela curva que havia bem ali no sítio, debaixo de umas árvores. Falei, meu Deus, eu vi o homem. A lua clareava. Eu cheguei a ver até o rosto do homem. Meu Deus, é o Maroca. Aí eu levantei, eu vou me aproximar. E quando eu me aproximei que eu tô chegando, o homem se transformou num toco. Não era mais um homem, não era mais o Maroca, era o toco de enchente. Toco de enchente. Foi o que o Maroca virou. Se um dia você estiver às margens do rio Tietê e vir um homem sendo arrastado e de repente ele enroscar-se numa curva e você se aproximar ao invés do homem, você ver um toco, faz uma oração. É o Maroca. Sou o João Anatalino, Mogi das Cruzes, São Paulo.